Você já viu a alma de alguém se partir bem diante dos seus olhos, apenas para testemunhá-la se reconstruir mais forte que aço no dia seguinte? O vento de outono carregava folhas secas pelas janelas da escola municipal Professor Jefferson, onde Tyler Silva, de 12 anos, estava sentado, rígido em sua carteira, sentindo cada par de olhos na sala de aula o perfurando como agulhas quentes. Seus dedos escuros apertavam um pedaço de papel de caderno tão firmemente que os nós dos dedos ficaram pálidos. O suor de suas palmas lentamente manchava a folha amassada. Naquele papel, desenhado com a precisão cuidadosa de uma criança que ousava sonhar além de suas circunstâncias, havia um esboço de um helicóptero Apache, seus rotores congelados no meio do giro, seu corpo inclinado em direção a um céu sem fim. Professor Harrison estava de pé na frente da sala, os braços cruzados sobre o peito, os lábios torcidos em algo que poderia ter sido um sorriso, se sorrisos pudessem cortar. As luzes fluorescentes no teto zumbiam como insetos irritados, projetando sombras duras em seu rosto marcado pelo tempo. Ele ensinava o 5º ano por 23 anos, e em todo esse tempo desenvolvera um talento particular para saber exatamente quais palavras cairiam como pedras. Então, deixe-me ver se entendi direito, disse professor Harrison, sua voz carregando aquela doçura açucarada que os professores usam quando estão prestes a envergonhar alguém na frente da turma inteira. Ele caminhava lentamente entre as fileiras de carteiras, seus sapatos estalando no chão de linóleo a cada passo calculado. Você está aqui, na frente de todos os seus colegas, nos dizendo que seu pai pilota helicópteros militares para as Forças Armadas Brasileiras? A garganta de Tyler parecia ter sido recheada com algodão. Ele conseguiu um pequeno aceno, incapaz de formar palavras de verdade. Ao seu redor, ele podia ouvir os sussurros começando, as risadinhas mal contidas, o arrastar de pés e o farfalhar de papéis que sempre precedia algo terrível. Fale mais alto, filho, disse professor Harrison, parando diretamente ao lado da carteira de Tyler. Não conseguimos te ouvir aqui no mundo real. Sim, senhor. Tyler conseguiu balbuciar, sua voz mal acima de um sussurro. Meu pai... Ele é piloto, ele pilota helicópteros. Professor Harrison interrompeu, sua voz subitamente afiada, cortando as palavras de Tyler como tesoura em papel de seda. Certo, e suponho que em seguida você nos dirá que sua mãe é astronauta e seu irmão mais velho joga como quarterback para o Corinthians. A turma explodiu em risadas, o som atingindo Tyler como uma onda de vergonha quente. Ele podia ver Jennifer Martins cobrindo a boca com a mão, os ombros tremendo. Roberto Chen estava rindo tanto que teve que enxugar as lágrimas dos olhos. Até a quieta Emília Rodrigues, que geralmente ficava na dela, estava sorrindo por trás do livro didático. Tyler queria afundar no chão, desaparecer na terra sob a escola, acordar e descobrir que tudo aquilo era apenas um pesadelo. Mas ele permaneceu congelado em sua carteira, o desenho do helicóptero amassando ainda mais em sua mão, suas linhas cuidadosamente desenhadas agora distorcidas por suas impressões digitais suadas e pela pressão de seu desespero. Sabe qual é o seu problema? Disse professor Harrison, inclinando-se tão perto que Tyler podia sentir o cheiro de café em seu hálito. Podia ver as pequenas veias vermelhas que se espalhavam como teias de aranha pelos brancos de seus olhos. Você passa tanto tempo inventando essas histórias ridículas, criando essas vidas de fantasia, que se esquece de focar na realidade. Você se esquece de estudar. Você se esquece de fazer sua lição de casa. Você se esquece que existe um mundo real lá fora que não se importa com seus pequenos contos de fadas. Ele arrancou o desenho da mão de Tyler antes que o menino pudesse reagir, segurando-o contra a luz como se fosse algum tipo de prova em um julgamento.
O helicóptero, com seu corpo de metal cuidadosamente sombreado e pás do rotor precisamente medidas, girava lentamente na mão do professor Harrison. "Olhem para isto, turma!" ele anunciou, girando em um círculo lento para que todos pudessem ver. "É disso que estou falando. É o que acontece quando você deixa sua imaginação correr solta, em vez de focar nos fundamentos. Você acaba com sonhos que são tão realistas quanto ganhar na loteria." Ele largou o desenho na carteira de Tyler com um movimento desdenhoso do pulso. "Meninos como você", ele disse, sua voz caindo para pouco mais que um sussurro, destinado apenas aos ouvidos de Tyler, mas de alguma forma ecoando por todos os cantos da sala de aula silenciosa. "Meninos do seu bairro, com suas circunstâncias, com sua origem. Vocês não se tornam pilotos, você precisa definir metas realistas. Talvez você pudesse trabalhar em um aeroporto algum dia, abastecendo aviões, carregando bagagens. Isso é mais a sua praia." O sinal tocou, seu grito estridente cortando a densa atmosfera da sala de aula. Os alunos pularam de suas carteiras como se tivessem sido libertados de gaiolas, pegando suas mochilas e correndo em direção à porta, ansiosos para escapar para a liberdade do sol da tarde. Mas Tyler permaneceu sentado, as mãos espalmadas sobre a carteira, olhando fixamente para o desenho amassado que agora parecia zombá-lo com seu otimismo. "Senhor Silva", professor Harrison chamou enquanto os últimos alunos passavam pela porta. "Espero sua lição de matemática na minha mesa logo cedo amanhã de manhã. E desta vez quero ver trabalho de verdade, não mais devaneios. Entendido?" "Sim, senhor", Tyler sussurrou para o ar vazio. Ele caminhou para casa sozinho naquela tarde, pegando o caminho mais longo pelo parque para evitar os outros colegas da escola. O sol de outubro pairava baixo no céu, pintando tudo em tons de âmbar e ouro, mas Tyler mal percebeu. Ele guardou o desenho dobrado no bolso, envergonhado demais para olhá-lo, teimoso demais para jogá-lo fora. Sua casa ficava no fim da Avenida Beira Rio, uma modesta casa de 2 andares, com a pintura azul descascando e uma cerca de arame que precisava desesperadamente de reparos. O carro de sua mãe estava na garagem. Ela havia chegado em casa antes dele, vinda do turno no hospital, onde trabalhava como enfermeira. Tyler podia ver sua silhueta se movendo atrás da janela da cozinha, provavelmente começando o jantar, provavelmente se perguntando por que ele estava atrasado. Ele sentou-se nos degraus da varanda da frente em vez de entrar, tirando o desenho do bolso e cuidadosamente alisando-o contra o joelho. Na luz que diminuía, ele mal conseguia distinguir os detalhes que passara horas aperfeiçoando. O ângulo do rotor de cauda, a forma precisa do vidro do cockpit, a pequena bandeira brasileira que ele havia adicionado à lateral da fuselagem. Seu pai havia lhe enviado aquela referência de desenho do exterior, junto com uma carta, descrevendo sua última missão de treinamento. Tyler lera aquela carta tantas vezes que memorizara cada palavra, cada descrição de planar pelas nuvens, de sentir o helicóptero responder ao seu toque como se fosse uma extensão de seu próprio corpo, de servir a algo maior que ele mesmo. Mas agora, sentado na luz do dia que se esvaía, com a vergonha queimando em seu peito, Tyler se perguntou se professor Harrison estava certo. Talvez meninos como ele não se tornassem pilotos. Talvez o céu fosse reservado para outras pessoas, pessoas que vinham de bairros diferentes, pessoas que pareciam diferentes, pessoas cujos professores sorriam para seus sonhos em vez de esmagá-los. "Tyler!" A voz de sua mãe veio da porta atrás dele. "Meu amor, o jantar está quase pronto. Vai entrar?" "Já vou, mãe." Ele respondeu, sua voz firme, embora suas mãos ainda tremessem. Naquela noite, Tyler deitou-se em sua cama estreita, olhando para o teto onde havia colado dezenas de fotos de helicópteros e jatos de combate. Sua mãe perguntara sobre a escola, e ele mentira. Disse que estava tudo bem, porque o que mais poderia dizer?
Como poderia explicar o peso das palavras do professor Harrison, a maneira como elas haviam se instalado em seu peito como pedras? Como poderia fazê-la entender que ele se sentia como se estivesse se afogando em uma sala cheia de ar? Ele não sabia que a 2.700 quilômetros de distância, seu pai estava lendo um e-mail da mãe de Tyler. Suas palavras cuidadosamente escolhidas, mas impossíveis de serem mal interpretadas. Ele não sabia que seu pai estava em seus aposentos na base militar, com a mandíbula cerrada, as mãos fechadas em punhos, planejando algo que abalaria os alicerces da escola municipal, professor Jefferson. A manhã seguinte chegou com um céu tão claro e azul que parecia ter sido pintado. Tyler se vestiu lentamente, temendo a caminhada até a escola, temendo o momento em que teria que voltar à sala de aula do professor Harrison e enfrentar mais um dia de humilhação silenciosa. Sua mãe beijou sua testa no café da manhã, segurando-o por um segundo a mais que o normal, seus olhos carregando um segredo que ele não conseguia decifrar. Tenha um bom dia na escola, meu filho, ela disse suavemente. E lembre-se, você é exatamente quem você deve ser. Não deixe ninguém dizer o contrário. Tyler caminhou pela rota familiar até a escola municipal Professor Jefferson, sua mochila pesada com livros que ele não abrira, lição de casa que não terminara. O sol da manhã parecia muito brilhante, muito alegre, como se não entendesse que tudo estava errado. Outros colegas o passavam na calçada, alguns rindo, outros conversando, todos eles existindo em um mundo onde os professores não esmagavam sonhos antes do recreio. Ele estava a 3 quarteirões da escola quando ouviu. A princípio, era apenas um estrondo distante, como um trovão vindo de longe. Mas esse trovão não diminuiu. Ele cresceu mais alto, mais profundo, até que Tyler pôde senti-lo vibrar em seu peito, em seus ossos, nas solas de seus pés. Ele parou de andar, a cabeça inclinada para o céu impossivelmente azul, procurando a fonte daquele som magnífico. Outras pessoas também haviam parado. Dona Chen estava em seu quintal da frente, sua mangueira de jardim esquecida na mão, a água empoçando ao redor de seus pés. O velho seu Rodrigues saíra para sua varanda, protegendo os olhos com uma mão marcada pelo tempo. Crianças a caminho da escola haviam congelado na calçada, suas conversas morrendo no meio da frase, enquanto todos olhavam para cima, procurando, se perguntando, e então Tyler viu. Ele surgiu do céu leste, como algo saído de um sonho, um enorme helicóptero Black Hawk, seu corpo escuro cortando o ar da manhã com uma graça que não deveria ser possível para algo tão grande, tão poderoso. O fluxo do rotor levantou poeira e folhas secas, enviou pequenos detritos deslizando pela rua, fez galhos de árvores dançarem e balançarem. O som era avassalador, magnífico, uma força física que parecia fazer o mundo inteiro vibrar. Tyler ficou paralisado na calçada, a boca aberta, os olhos fixos naquela bela máquina enquanto ele descia, mais e mais, até pairar logo acima da rua, a apenas 50 metros de onde ele estava. E então, com o tipo de precisão que só vem de anos de treinamento e maestria absoluta, ele pousou. Bem em frente à casa do professor Harrison. A rua se tornou um rio de pessoas. Vizinhos saíram de suas casas, crianças corriam de todas as direções, carros pararam no meio da rua, enquanto os motoristas saltavam para ver o que estava acontecendo. Tyler abriu caminho pela multidão, seu coração batendo tão forte que ele pensou que suas costelas poderiam rachar, movendo-se em direção àquele helicóptero como se ele o estivesse puxando com fios invisíveis. Professor Harrison irrompeu pela porta da frente, o rosto vermelho, o cabelo despenteado, parecendo um homem que fora acordado de um sono profundo por um terremoto. Ele usava calças de moletom e uma camiseta velha, os pés descalços, sua expressão uma mistura de indignação e confusão.
Mas o que diabos? Ele começou a gritar, mas suas palavras foram engolidas pelo rugido dos motores do helicóptero. A porta lateral do Black Hawk deslizou, abrindo-se com uma suave precisão mecânica. E então, como algo saído de um filme que Tyler assistira 100 vezes em sua imaginação, uma figura emergiu das sombras do interior do helicóptero. O capitão Tiago Silva tinha 1,88 m de altura, seus ombros largos, sua postura perfeita, cada centímetro dele irradiando o tipo de autoridade silenciosa que vem de liderar homens e mulheres em situações onde erros significam a morte. Seu macacão de voo estava impecável apesar das horas no cockpit, seu capacete guardado profissionalmente sob o braço esquerdo, seu peito decorado com fitas e medalhas que capturavam o sol da manhã e o refletiam em flashes de cor. Ele era negro, profundamente, lindamente negro, e vestia sua pele como uma armadura, como orgulho, como uma declaração de tudo o que o professor de Tyler havia dito ser impossível. Pai, Tyler sussurrou, a palavra mal audível sobre o zumbido moribundo dos motores do helicóptero. As botas do capitão Silva atingiram o asfalto com batidas firmes, que pareciam ecoar pela rua silenciosa. Ele caminhou em direção ao professor Harrison com o tipo de passo deliberado e medido que sugeria que ele tinha todo o tempo do mundo, que não havia outro lugar onde precisasse estar, nada mais importante do que aquele momento. Seus olhos, escondidos atrás de óculos de sol aviador que refletiam os rostos atônitos da multidão, nunca deixaram o professor parado, em choque, em seu próprio quintal da frente. Professor Harrison, disse o capitão Silva, sua voz cortando o murmúrio da multidão como uma lâmina. Ele não gritou. Não precisava. A autoridade em seu tom fez as pessoas se inclinarem, prenderem a respiração, se esforçarem para ouvir cada palavra. Acredito que você ensina, meu filho. A boca do professor Harrison abriu e fechou como um peixe se afogando no ar. Seus olhos voaram do piloto para o helicóptero, para a crescente multidão de vizinhos e alunos, todos gravando aquele momento em seus celulares. Todos testemunhando algo que seria comentado por anos. Eu não... Isso é altamente irregular. Professor Harrison gaguejou, tentando encontrar um terreno sólido em um mundo que de repente havia mudado sob seus pés. Irregular. O capitão Silva removeu seus óculos de sol com um movimento lento e deliberado, revelando olhos duros como pedra. Você quer falar sobre irregular? Vamos falar sobre o que aconteceu em sua sala de aula ontem. Vamos falar sobre como você humilhou um menino de 12 anos na frente de seus colegas. Vamos falar sobre como você disse ao meu filho que meninos como ele não voam, que seus sonhos eram contos de fadas, que sua origem o tornava inferior. A multidão se aproximou, uma inspiração coletiva de ar ondulando através deles. Tyler viu colegas de sua turma. Jennifer, Roberto, Emília, todos olhando com olhos arregalados, seus celulares erguidos, capturando cada segundo. Ele viu Dona Shen largar completamente a mangueira de jardim à água esquecida. Ele viu sua mãe abrindo caminho pela multidão, seus olhos brilhando com lágrimas, sua mão estendendo-se para seu ombro. Eu estava simplesmente tentando encorajar expectativas realistas, disse professor Harrison, mas sua voz havia perdido a certeza. Havia se tornado pequena e defensiva. Crianças precisam entender as limitações práticas. Limitações práticas, o capitão Silva repetiu, e agora havia fogo em sua voz, controlado, mas queimando intensamente sob a superfície. Deixe-me falar sobre limitações práticas, professor Harrison. Eu cresci em um bairro muito parecido com este. Tive professores que olharam para mim e viram limitações. Tive pessoas que me disseram que o céu não era para meninos que se pareciam comigo. E sabe de uma coisa? Eu provei que todos eles estavam errados. Ele gesticulou em direção ao Black Hawk, sua forma maciça dominando a rua, sua presença inegável. Aquela máquina pesa 5.000 quilos.
Pode transportar 11 soldados prontos para combate para território hostil. Pode voar a velocidades superiores a 290 km por hora. E eu o pilotei em condições que fariam seu pior pesadelo parecer um sonho agradável. Eu evacuei soldados feridos sob fogo inimigo. Entreguei ajuda humanitária em zonas de desastre. Servi a este país por 15 anos e fiz isso com honra. O capitão Silva deu um passo mais perto do professor Harrison, sua voz baixando, mas sem perder a intensidade. Cada pessoa naquele cockpit parece diferente, professor Harrison. Viemos de origens diferentes, bairros diferentes, circunstâncias diferentes. Negro, branco, pardo, asiático, isso não importa quando estamos voando. Quando estamos no ar, não somos definidos pela cor da nossa pele ou pelos nossos CEPs. Somos definidos por nossa habilidade, nossa coragem, nosso compromisso com algo maior do que nós mesmos. O professor havia recuado contra sua própria porta da frente, pressionado contra a madeira, seu rosto sem cor. Ao redor deles, a multidão havia crescido para incluir o que parecia ser metade do bairro. Tyler podia ver pessoas filmando de suas varandas, podia ouvir o clique e o zumbido dos celulares com câmera capturando aquele momento de todos os ângulos. "Você deve uma desculpa ao meu filho", disse o capitão Silva, sua voz ecoando pela rua silenciosa. "E você deve a cada aluno em sua sala de aula um exemplo melhor do que significa ser um educador. Porque, neste momento, tudo o que você está ensinando a eles é preconceito. Tudo o que você está ensinando a eles é que está tudo bem esmagar os sonhos de alguém com base na cor de sua pele ou de onde eles vêm. E isso, professor Harrison, é uma lição que este país não pode mais se dar ao luxo de ter." O silêncio que se seguiu foi absoluto, quebrado apenas pelo tic-tac suave dos motores do helicóptero esfriando e pelo sussurro do vento através das árvores. Tyler sentiu a mão de sua mãe apertar seu ombro, sentiu o peso de cada olhar na multidão se movendo entre o piloto e o professor, esperando para ver o que aconteceria em seguida. Os lábios do professor Harrison se moveram, mas nenhum som saiu. Ele tentou novamente, conseguiu um fraco Eu peço desculpas, mas as palavras soaram vazias, forçadas, menos como remorso genuíno e mais como um homem tentando escapar de uma situação que havia saído de seu controle. O capitão Silva o encarou por um longo momento, e Tyler podia ver sua mandíbula trabalhando, podia vê-lo ponderando se deveria ir mais longe ou deixar aquele momento falar por si só. Finalmente, ele balançou a cabeça, um gesto de decepção mais cortante do que quaisquer palavras poderiam ter sido. "Essa desculpa não é para mim", ele disse baixinho. "É para meu filho e para cada outra criança que você já olhou e decidiu que não era boa o suficiente." Ele se virou então, seus olhos encontrando Tyler na multidão. Sua expressão suavizou, as linhas duras de sua postura militar dando lugar a algo mais caloroso. Algo que fez o peito de Tyler doer com uma mistura de orgulho e alívio tão intensa que ele pensou que poderia explodir. "Venha aqui, filho", disse o capitão Silva, estendendo a mão. Tyler moveu-se pela multidão como se estivesse flutuando, seus pés mal tocando o chão. Quando ele alcançou o pai, aqueles braços fortes o puxaram para perto e Tyler enterrou o rosto no peito do pai, respirando o cheiro familiar de macacão de voo e combustível de aviação e algo mais. Algo que simplesmente cheirava a pai, a casa, a segurança. "Você se saiu bem", seu pai sussurrou em seu cabelo, baixo o suficiente para que apenas Tyler pudesse ouvir. "Você disse a verdade mesmo quando foi difícil. É assim que a coragem se parece. É isso que ser piloto realmente significa, ter a coragem de voar mesmo quando as pessoas dizem que você não pode." Atrás deles, a multidão explodiu. Não em risadas desta vez, mas em aplausos. Começou com uma pessoa. Tyler pensou que talvez fosse Dona Chen, e então se espalhou como um incêndio.
todos aplaudindo, torcendo, algumas pessoas gritando e assobiando. Colegas da turma de Tyler estavam gritando seu nome, suas vozes cheias de algo que soava como admiração. Tyler! 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 Seu pai o segurou à distância de um braço, olhando para ele com olhos que brilhavam de orgulho. Você ainda tem aquele desenho? Ele perguntou. Tyler assentiu, tirando o papel amassado e manchado de suor do bolso. Seu pai o pegou gentilmente, alisando-o com dedos cuidadosos, estudando o helicóptero que Tyler havia desenhado com tanta esperança e precisão. Isso está muito bom, ele disse seriamente. O ângulo do rotor está perfeito e você acertou a configuração da cauda em cheio. Você tem estudado. Eu quero voar como você, Tyler disse. E desta vez, sua voz não tremeu, não vacilou. Desta vez, ele disse alto o suficiente para todos ouvirem. Eu quero ser piloto. Eu quero servir meu país. O capitão Silva sorriu e foi como o sol rompendo as nuvens. Então você vai, ele disse simplesmente, porque o céu não se importa com nada além de se você tem a coragem de alcançá-lo. E filho, você tem mais coragem do que a maioria dos homens adultos com quem servi. Ele gesticulou em direção ao Black Hawk, seu corpo preto brilhando ao sol da manhã. Quer ver por dentro? Os olhos de Tyler se arregalaram. Ao redor deles, outros colegas se aproximaram, todos querendo ver, querendo fazer parte daquele momento. O capitão Silva acenou para seu copiloto, que estava em guarda silenciosa na porta do helicóptero, e de repente havia crianças correndo em direção à máquina maciça, suas mãos estendendo-se para tocar a fuselagem de metal, suas vozes aumentando em perguntas animadas. Mas o capitão Silva manteve uma mão no ombro de Tyler, guiando-o até o cockpit, levantando-o para que pudesse ver a desconcertante variedade de instrumentos, interruptores e controles. É aqui que a mágica acontece, ele disse. Cada um desses instrumentos tem que funcionar perfeitamente em conjunto. Não é apenas sobre voar, é sobre precisão, disciplina, trabalho em equipe, nunca desistir mesmo quando as coisas ficam difíceis. Tyler absorveu tudo, suas mãos pairando sobre os controles sem tocar, sua mente tentando memorizar cada detalhe. Através do vidro do cockpit, ele podia ver o professor Harrison ainda parado em seu quintal da frente, parecendo menor de alguma forma, diminuído. Seus olhos se encontraram por apenas um segundo e Tyler viu algo ali. Talvez vergonha, talvez arrependimento, talvez apenas a incômoda percepção de que ele estivera errado. Mas Tyler descobriu que não precisava mais da aprovação do professor Harrison. Ele tinha a mão do pai em seu ombro, tinha aquela máquina magnífica o cercando, tinha a prova bem na frente dele de que sonhos não eram contos de fadas, eram promessas esperando para serem cumpridas. Eventualmente, o capitão Silva teve que partir. O dever chamava, ele era esperado de volta à base, tinha responsabilidades que não podiam esperar nem mesmo por momentos como aqueles. Mas antes de subir de volta ao cockpit, antes de ligar aqueles motores potentes mais uma vez, ele se ajoelhou na frente de Tyler, colocando-os olho a olho. Escute-me, filho, ele disse, as mãos nos ombros de Tyler. Sempre haverá pessoas que olharão para você e decidirão o que você não pode fazer antes mesmo de tentar. Sempre haverá vozes dizendo para você sonhar menor, mirar mais baixo, aceitar limitações que não têm nada a ver com quem você realmente é. E sabe o que você faz quando ouve essas vozes? O quê? Tyler sussurrou. Você voa de qualquer jeito, seu pai disse ferozmente. Você trabalha mais duro, estuda mais, vai mais longe. Você prova que eles estão errados, não com palavras, mas com ação. Você se torna tão inegavelmente excelente que eles não terão escolha a não ser olhar para cima e vê-lo voar alto. Ele puxou Tyler para perto mais uma vez. O céu pertence a todos, Tyler. Nunca deixe ninguém te dizer o contrário.
E então, ele estava subindo de volta ao helicóptero, seu copiloto selando a porta, os motores rugindo de volta à vida com aquele trovão magnífico que fez a rua inteira vibrar. Tyler recuou com sua mãe, observando enquanto o Black Hawk decolava, subindo suavemente naquele céu azul perfeito, subindo mais e mais alto, até ser apenas um ponto escuro contra as nuvens, até ser apenas uma memória e uma promessa e um sonho que havia sido validado para todos verem. A multidão se dispersou lentamente, as pessoas voltando para suas casas e seus carros e suas rotinas matinais interrompidas. Mas a energia permaneceu, estalando no ar como eletricidade. Crianças cercaram Tyler, todas falando ao mesmo tempo, fazendo perguntas, querendo saber de tudo. E pela primeira vez no que parecia uma eternidade, Tyler se manteve ereto, os ombros para trás, a cabeça erguida, respondendo a eles com uma confiança que ele pensara que professor Harrison havia arrancado, mas que, na verdade, estava apenas esperando o momento certo para emergir. Professor Harrison havia desaparecido de volta em sua casa, a porta firmemente fechada, as persianas abaixadas. Mas Tyler sabia que o homem havia ouvido cada palavra que seu pai dissera, havia visto a prova pairando sobre seu próprio quintal da frente. E mais importante, todos os outros também haviam visto. Eles haviam gravado, iriam compartilhar, iriam se lembrar. A história se espalharia pela escola como um incêndio, se tornaria lenda. Naquela tarde, Tyler entrou na sala de aula do professor Harrison, com a cabeça erguida. Os outros alunos o observavam com novos olhos, com respeito, com curiosidade, com o tipo de atenção geralmente reservada para celebridades. Professor Harrison estava de pé na frente da sala, seu rosto cuidadosamente neutro, mas Tyler viu a maneira como suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ele arrumava papéis em sua mesa. "Turma", professor Harrison disse, sua voz tensa, "antes de começarmos a lição de hoje, tenho algo a dizer." A sala ficou em silêncio, todos se virando para olhá-lo. "Devo uma desculpa a alguém nesta sala", ele continuou, e Tyler o viu engolir em seco. Viu o custo dessas palavras escrito em seu rosto. "Tyler Silva, eu estava errado ontem. Eu estava errado em desprezar seus sonhos, errado em humilhá-lo, errado em sugerir que sua origem determinava seu futuro. Seu pai é claramente um homem excepcional, e você tem todo o direito de aspirar a seguir seus passos. Não foi a desculpa mais graciosa do mundo, não foi proferida com muito calor ou remorso genuíno, mas foi pública, e foi um reconhecimento, e foi mais do que Tyler jamais esperara receber. "Obrigado, senhor", Tyler disse baixinho, e ele falava sério. As semanas que se seguiram mudaram tudo. Tyler se viu no centro das atenções de maneiras tanto maravilhosas quanto avassaladoras. Seu desenho do helicóptero não estava mais escondido em seu bolso, mas exibido no quadro de avisos no corredor principal. Um lembrete para todos que passavam daquela manhã extraordinária. Outros colegas começaram a trazer seus próprios sonhos para a escola, compartilhando-os abertamente, encorajados pelo exemplo de Tyler a buscar coisas que antes mantinham em segredo. Professor Harrison nunca recuperou totalmente sua antiga autoridade. Ele ainda ensinava a turma, ainda passava a lição de casa e aplicava provas, mas algo fundamental havia mudado na forma como os alunos o viam. Eles estavam mais dispostos a questionar, mais prontos para se defender, menos inclinados a aceitar limitações apenas porque um adulto disse. E Tyler? Tyler continuou desenhando. Ele desenhou helicópteros e jatos de combate e aviões de carga. Ele estudou aerodinâmica e física e matemática, não porque alguém o forçasse, mas porque cada cálculo o aproximava um passo daquele sonho. Seu pai ligava toda semana de onde quer que os militares o enviassem, e eles conversavam sobre voar, sobre coragem, sobre o que significava servir a algo maior do que você mesmo,
Anos depois, quando Tyler Silva estava em sua própria formatura na escola de aviação, quando ele recebeu suas próprias asas e sua própria patente, quando ele caminhou por aquele palco como um oficial e piloto recém-formado, ele se lembraria daquela manhã em que um helicóptero Black Hawk pousou em uma rua de bairro residencial e mudou tudo. Ele se lembraria das palavras de seu pai: "O céu pertence a todos." E ele saberia, com absoluta certeza, que alguns sonhos não morrem quando as pessoas tentam esmagá-los. Às vezes, eles apenas aprendem a voar mais alto.